Graça e paz, queridos, bom dia. Quero nessa manhã trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, compartilhar com vocês de algo que está acontecendo nesses dias e que o Senhor me fez refletir de uma maneira um pouco diferente, mas que fez sentido na minha vida e eu creio que vai fazer sentido na sua vida. Por isso eu quero compartilhar com vocês isso que o Senhor falou no meu coração. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor para vocês. Está em Romanos, capítulo 12, no versículo 2, que diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estava aqui meditando na palavra do Senhor e no que está acontecendo esses dias, diante de tudo que o mundo inteiro está vivendo. E mediante a isso, a Igreja do Senhor também está vivendo dias difíceis, de acordo com o que está acontecendo no mundo todo. Porque diante dessa pandemia foi necessário que a Igreja paralisasse os seus eventos, a sua rotina normal, o seu dia a dia. E isso me fez refletir, porque tudo acontece com a permissão do Senhor. E quando eu estava lendo aqui, o Senhor me levou a pensar sobre algo, para que faça sentido para você. De que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E de que no princípio, o Senhor me levou lá para o princípio da criação, quando Ele criou todas as coisas, e ao final de cada coisa, a palavra do Senhor diz que Deus viu que tudo era muito bom. E desde então, Adão, desde o princípio, pecou, errou contra o Senhor junto com Eva, acreditaram na serpente, pecaram contra Deus. E desde então o Senhor tem tentado uma obra redentora na vida de cada um de nós, ao ponto de entregar o seu Filho, para que por meio da fé em Jesus, cada um de nós pudéssemos ser salvos, pudéssemos ser redimidos, do pecado, do erro que um dia iniciou lá atrás em Adão e que hoje continua sendo feito muitos erros, muitos pecados contra Deus. O Senhor continua tentando nos redimir, a nos convencer a cada um de nós a se entregar a Ele, a confessar Cristo como seu Salvador e não se amoldar aos padrões deste mundo. E desde o princípio também, o inimigo ele está ao redor tentando tragar o máximo de vidas que ele conseguir. E aí acontece tudo isso que está acontecendo hoje, o Senhor nos traz uma reflexão. O Senhor tem parado tudo, permitido. Será que Ele não está querendo que a sua igreja volte à essência, volte a buscá-lo de todo o coração, se arrependa? Será que a igreja de Cristo não está se amoldando mais aos padrões desse mundo do que tendo a mente sendo renovada para comprovar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Aquela vontade que Ele teve no princípio quando Ele criou todas as coisas, para que tudo fosse bom. Então eu parei e fiquei refletindo sobre isso. Falei, Pai, às vezes o Senhor realmente quer somente que nós venhamos pensar sobre tudo isso e ver se nós estamos mais parecidos com o mundo ou mais parecidos com o Senhor. E o Senhor tem moldado o nosso caráter. O Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem nos alimentado com uma palavra viva e eficaz esses dias. Tem nos feito refletir sobre tantas coisas. E eu quero nessa manhã mais uma vez compartilhar com você para que você pense nisso e reflita sobre isso. E o Senhor me fez lembrar de um homem na palavra dele, em que não se amoldou aos padrões do mundo, em que rejeitou
a tentação do inimigo no momento certo, e que o Senhor sempre esteve com ele, assim como ele está conosco nesses dias. Eu lembrei-me de José, a história dele, uma história muito sofrida, e que o Senhor esteve com ele todo o tempo. Vendido pelos irmãos, chegou até a casa de Potifar, onde a palavra do Senhor diz que o Senhor era com ele, e que enquanto ele estava ali cuidando da casa de Potifar e tendo controle sobre a casa dele, ele foi próspero ali, a casa de Potifar foi abençoada. E quando a mulher dele tentou seduzir José, quando ela tentou atrair José, José não permitiu. José disse que o seu senhor, o seu patrão, tinha confiado tudo nas mãos dele, menos a sua senhora. E como ele poderia fazer tal coisa e pecar contra Deus? Então ele tinha noção de que ele pecaria contra o Senhor. Ele não se amoldou ao desejo da carne, ele não se amoldou à oferta do inimigo, e sim ele ficou com a sua mente focada em Deus, em que se ele fizesse tal erro, ele pecaria contra o Senhor. E por esse motivo, essa mulher armou contra ele, ele foi preso, e na prisão ele teve a simpatia do carcereiro, e ali ele passou a cuidar também ali da prisão. E ali ele interpreta o sonho do chefe dos padeiros, e depois ele interpreta os sonhos também do faraó e volta, a partir de então, a cuidar das coisas do faraó agora. E nesse tempo que teve ali de escassez, primeiro de fartura, depois de escassez, o Senhor o direcionou a administrar tudo da maneira correta, porque tinha um propósito futuro de, em tempo de escassez, ter mantimento, não somente para aquela nação, mas também para a família dele, que mais tarde viria. E o Senhor foi com ele em todo o tempo. Ele pôde abençoar não somente uma nação, quanto a sua família, num momento de crise, num momento difícil. Então hoje eu lembrei disso e falo para vocês nessa manhã. O Senhor está no controle de todas as coisas. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei a forma com a qual você está com a sua vida espiritual referente ao Senhor. Mas o Senhor talvez está nos paralisando para nós voltarmos para a sua vontade. E para nós não cairmos nas armadilhas do inimigo. Nem viver murmurando, viver reclamando. Entender que o Senhor ele está no controle de todas as coisas e que em meio a tudo isso é o momento de nós manifestarmos a nossa fé em Cristo Jesus e manifestar que a nossa mente está sendo renovada, que a nossa fé continua firme nele e mostrar que essa obra de redenção que desde o princípio ele tem tentado e que por meio de Jesus Cristo ele conseguiu na minha, na sua vida. É hora de demonstrar isso, de que nós não estamos moldados aos padrões do mundo, assim como José mostrou, e que nós possamos mostrar que nós temos mais de Deus do que do padrão do mundo nas nossas vidas. Esse é o tempo de mostrar que a igreja do Senhor entendeu o que está acontecendo. Essa paralisação é uma paralisação de alinhamento com a vontade de Deus, de alinhamento com a vontade dele, de alinhamento com o céu, para a manifestação dos seus filhos aqui na terra. E ele continua olhando para cá e vendo que o que ele fez é bom. Reflita sobre isso, pense nisso e tire um exemplo de tudo isso que está acontecendo. Que o Senhor está nos moldando. Amém? Deus abençoe e que você possa comprovar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Deus abençoe.